E aí, barbeiro, seja bem-vindo a mais essa aula de uma parte teórica, onde eu vou te explicar aqui na lousa quais são as marcações necessárias, né? Quais são os nomes das marcações para cada uma das graduações, tá? E antes disso, eu gostaria de te ensinar aqui realmente nessa aula também o que é um degradê, já que nós vamos falar sobre marcações de degradê, tá? Então vamos lá. Um degradê ele é nada mais, nada menos do que um efeito, tá? Um degradê, ele é um efeito, tá? Efeito de quê? O degradê ele é um efeito de brilho, o degradê ele é um efeito de cores, tá? Então assim, vamos lá. Nós temos uma roupa que ela é colorida, porém ela não tem emenda entre as cores, né? Ela não tem aquela marcação entre as cores. A roupa ela é vermelha em cima, ela é amarela embaixo, só que entre o amarelo ela tem um tom de laranja, um tom de vinho, até chegar no vermelho e não tem nenhuma marcação. Essa junção entre as cores acontece de forma suave, tá? Nós temos utensílios, tesouras, materiais que são coloridos também e não tem marcações. Igual, por exemplo, nós temos aí a onça. A onça, ela tem várias cores no corpo dela, porém aquelas cores vão acontecendo de forma mais marcada, né? São cores onde é loiro é bem loiro, onde é marrom é bem marrom, onde é preto é bem preto, tá? E nós temos outros animais, por exemplo, que às vezes a cor da cabeça ela é branca e a cor do pescoço e do corpo é preto, mas a junção acontece de forma natural, tá? Então você tem que saber que o degradê, na verdade, ele é um efeito de cores, né? Ou uma graduação, um sombreado, né? De uma altura mais alta, mais escura, mais densa, para algo mais leve, mais fino ou mais claro, tá? Nós temos isso no mundo animal, nós temos isso em objetos, nós temos isso em coisas, nós temos degradê até no céu, tá? Então você olha para o céu, você vê que a parte mais baixa do céu tá mais escura, um pouco mais poluída, mais cinzenta, vai subindo, vai ficando mais claro, vai ficando meio rosado, lá em cima fica azul, sem nenhuma marcação reta entre as cores, porque acontece de forma suave um degradê, tá? Então o degradê, ele é um efeito de cores, tá? Efeito de cores, tá bom? Vamos lá então. Nós temos aí no curso aulas de corte americano, tá? Nós temos low fade, mid fade, high fade, nós temos low taper, nós temos mid taper, high taper, nós temos corte americano, nós temos corte em V, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui então realmente quais são cada uma dessas marcações. Você vê logicamente na aula, você também vê nas aulas prática, tá bom? Mas a marcação do corte americano, ela é feita na parte da nuca, seja aqui ou um ou dois dedos mais para cima, tá? E na parte da costeleta, ok? Corte americano, você vai remover essa parte aqui e a costeleta. E aí, quais são as variações do americano, tá? As variações do americano, então, são... Você vai ver isso na aula. Nos títulos das aulas também eu vou estar repetindo várias vezes, tá? Mas as marcações, de acordo com que elas são mais baixas, de acordo com que elas são média e de acordo com que elas são altas, tá? Dependendo da marcação que você fizer, você tem um high, um mid ou um low taper, tá? Por que taper? Porque você está fazendo somente as partes de conexão, somente as pontas, tá? Agora, quando você tem, por exemplo, um low fade, aqui ó, é uma marcação mais baixa. O que significa um low fade? Significa um fade, uma graduação, um degradê baixo. O cliente sentou na sua cadeira, quero um low fade, é um degradê, uma marcação baixa, tá? Então ele pode ser, escrevi errado aqui, perdão, tá?
W, tá? Vou até apagar aqui. Escrevi LOI, low, tá? Então, o cliente sentou na cadeira, pediu um low fade, então é essa marcação mais baixa. Mid fade, você vai fazer aqui uma marcação, ó, um pouco mais alta. E um high fade vai ser a marcação mais alta aqui, tá? O cliente pediu um high fade, então também nós temos aqui a variação para fade, tá? Low fade, mid fade, high fade é um degradê baixo, degradê médio ou degradê alto, tá? High fade. Ah, mas é americano, então é taper. Você troca por taper, mas continua com marcações baixa, média e alta, tá? Você vê isso na internet muito. Vários degradês, vários americanos, cada um com uma altura, com um destaque. Uns tem pezinho, outros não tem pezinho. É porque a altura, né, das marcações varia, tá bom? Agora eu vou te explicar aqui, realmente, finalizando a parte teórica aqui das aulas, no formato do rosto aqui, o que seria um degradê, tá bom? Vamos lá. O degradê, ele teria essa parte aqui mais raspada, parte de baixo mais raspada, tá? Olha só. Eu vou até apagar aqui rapidinho, só para poder conseguir mostrar aqui para vocês, tá bom? A parte mais alta, então, do cabelo do nosso cliente, ela é sempre a parte de cima, a não ser que propositalmente você faça o calvão de cria, tá? Mas a parte de cima do cabelo do seu cliente, ela vai ser a parte mais escura, tá bom? Então, vamos colocar aqui que esse cabelo, ele é um cabelo médio, tá? Ele é um cabelo médio e ele tem um pouco de cabelo aqui na parte de cima sobrando, né? Um pouco de cabelo grande e tal. Faz até um topetinho aqui no cabelo dele, beleza? Então, ó, esse cliente, ele tem um pouco de cabelo. Essa é a parte mais escura, beleza? Então, vamos lá. Parte mais escura. Aí ele tem aqui também no cabelo a parte que não é tão escura assim. Tem uma parte aqui que é menos escura ainda, tá? E tem a parte aqui que ela já é mais clara, beleza? Esse é um degradê que nós chamamos de degradê 3 tons, tá? Por quê? Independente da altura que tiver em cima, ela vai conectar com a lateral, tá? Então, como é que a gente faz para tirar essas marcações aqui do degradê? Realmente é trabalhando as intermediárias entre elas, tá? E esse é um dos segredos que eu consigo executar o degradê rápido, tá? Para mim conseguir executar um degradê rápido é entender a conexão de cada uma das alturas e utilizar o máximo delas possível, tá? Paulo, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: nós temos uma parte que é mais raspada, nós temos uma parte que é média, mais ou menos, e temos uma parte alta, que ela pode ser aqui ou pode ser nessa região aqui, tá? E você tem que pensar na conexão entre elas, beleza? Porque é onde você vai gastar tempo, tá bom? O foco da técnica de degradê rápido é você utilizar cada vez menos cada pente. Você vai utilizar o máximo, porém você não vai utilizar ele mais, tá? Você vai extrair o máximo de cada pente, porém você não vai utilizar ele mais. Então eu vou passar o pente 1, que vai definir a altura média. Eu passo o pente 1, tiro o máximo que eu consigo dele e depois eu só vou gastar tempo com o pente meio e zero alta. Pente 1 é rápido. Ah, Paulo, mas eu não gosto de usar o pente 1, gosto de fazer o degradê com 2 pentes. Também dá pra você fazer, tá? Mas não é a técnica que eu utilizo. Eu passo o pente 1 bem rápido, tá? Tiro o máximo que eu consigo do pente 1, não vou voltar mais com ele. E aí eu sei que a conexão aqui que eu tenho pra finalizar é com o pente meio e a zero, tá? Aqui é a mesma coisa. O problema é que o barbeiro não mapear as intermediárias ou as alturas que servem para desmarcar, ele acaba se atrapalhando no meio do processo, quer limpar com o pente que é para desmarcar, tá? Então, pente 2, limpa. Pente 1,5, desmarca. Pente 1, limpa. Pente meio, desmarca, tá? E aí, a zero alta também desmarca e a zero limpa, tá? Máquina de acabamento também limpa, shaver também limpa, lâmina também limpa. Ah, mas eu gosto de utilizar a lâmina para desmarcar. Você pode, porém não é a técnica que eu ensino, tá? Aqui realmente
eu tô para passar a técnica que eu utilizo no dia a dia, tá? Então, você vai utilizar o máximo possível de cada pente. Qual que é o pente escuro aqui? O pente mais escuro nessa parte de cima. Pente 2. Pente 2, limpa. Utiliza o máximo possível do pente 2 e descarta ele, tá? Não utiliza mais o pente 2. Pente 1 é o pente que eu utilizo para limpar. Utiliza o máximo que você consegue do pente 1, limpa com ele e descarta o pente. Não é jogar no lixo, é não utilizar mais ele. Assim você vai ganhar muito tempo, tá? E aí, pente 1,5 é para conexão. Você vai fazer a conexão do pente 1 com o pente 2. Paulo, mas eu vou precisar utilizar a 1 alta. Você pode utilizar 1 alta já no momento que você estiver fazendo a marcação. Fez a marcação, põe na 1 alta, dá aquela suavizada, não vai tirar a marcação por completo, e aí você vem com o pente 1,5. A mesma coisa aqui embaixo. Fez a marcação com a 0, tá? A 0 veio até aqui. Chegou na 1, você pode utilizar a própria 0 alta para já criar o disfarce, tirar a marcação, suavizar mais entre as zeros e depois você finaliza com o pente meio, tá? Por mais que não pareça tão claro ainda, mas vai fazer muito sentido na hora que eu for aplicar, que eu for demonstrar a técnica para vocês, tá bom? Muito obrigado por assistir mais essa aula, tá? E eu realmente me sinto muito feliz por já ter passado para vocês o que é um degradê, né? Essas partes mais teóricas, por mais que não pareça ser tão importante de primeira, mas são muito importantes sim, tá? Porque realmente você vai ter uma noção teórica do corte e você vai saber entender o que você está fazendo, tá bom? Muito obrigado por assistir essa aula e eu te espero na próxima aula.